Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a gente vai começar falando sobre um assunto também que é muito importante. Você percebe que a maioria dos vídeos já começa falando assim, esse assunto é muito importante, porque de fato, quando se trata de palavra de Deus, todos os assuntos são de alguma forma muito importantes para a nossa vida. Mas esse eu espero que te ajude muito na sua vida. Esse assunto aqui é o que vai ser um divisor de águas na sua vida, é o que vai fazer e na verdade é o que pode, e se você quiser ele vai ser um divisor de águas. É o que vai te impulsionar, é o que vai fazer com que você viva experiências muito sobrenaturais com Deus através desse assunto que a gente vai falar aqui. Eu, por experiência própria, algumas pessoas, eu vira e mexe, compartilho algumas experiências minhas a respeito disso, e eu espero que você desfrute e viva sua experiência nesse assunto que é a fé. Meu Deus do céu, quão a gente já ouviu falar sobre fé, né? Na verdade, isso é muito comum. Todas as vezes que a gente vê alguém passando por alguma situação, a gente sempre fala assim, tenha fé, tenha calma, tudo vai se resolver. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque é uma linha muito tênue entre fé e pensamento positivo, né? Eu aposto que você conhece muita gente que sempre fala assim, não, pensamento positivo, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, tudo vai se ajustar, não, você vai conseguir isso, não, você vai ser curado disso, não, você vai mudar de emprego, não, sua família vai ser restaurada, pensa positivo, pensa pelo lado positivo, não. Aqui, na verdade, que com Jesus não existe pensamento positivo. Na verdade, o pensamento positivo ele foi extraído da fé. Então, porque é muito mais fácil a gente ter pensamento positivo do que de fato termos fé especificamente. Então, aqui eu quero falar para você o que é a fé, né? Que a gente tanto escuta, né? Desde quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, jovem e adulto, a gente sempre escutou muito sobre isso. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje aqui está em Hebreus 11. Cara, esse aqui é o resumo de fé, né? A fé, ela se resume, ela se explica nesses dois versículos que nós vamos ler. Nós vamos ler Hebreus 11, versículo 1 e Hebreus 11, versículo 6. São os dois que eu quero usar aqui e falar com você aqui nesse dia. Fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso resume a fé. Por quê? A fé, ela é a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não estou enxergando, isso é fé. Então, e a fé é a prova das coisas que não se veem. Então, tudo que você está vendo não é fé. Então, é como se eu falasse assim, não, eu tenho fé que eu vou trabalhar, mas eu já tenho um trabalho. Não, eu tenho fé que eu vou ter uma família, mas eu pelo menos já tenho uma família. Fé é aquilo que eu ainda não tenho, não está nas minhas mãos, eu não tenho acesso a isso, eu não conquistei ainda, eu não passei pela porta tal, mas eu tenho fé que isso vai dar certo. Eu já usei muito, na verdade, a fé eu já usei muito em vários aspectos da minha vida, mas principalmente em relação ao trabalho. Tinha trabalho que eu já entrei em alguns trabalhos que eu falava, cara, isso aqui é maravilhoso, essa empresa é muito boa, eu vou fazer essa entrevista e eu tenho fé que eu vou passar. Aqui está o X da questão. Fé em quê? Então, é isso que por muitas das vezes muitas pessoas acabam não vivendo o extraordinário. Por quê? Porque a fé está no trabalho, a fé está na capacidade própria, a fé está na inteligência, na faculdade, na autossuficiência. Só que a fé é você depender de algo que Deus pode fazer. Então, quando eu estava precisando de um emprego e eu queria entrar naquela vaga, eu falo assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus ele vai abrir essa porta, eu tenho fé que esse emprego já é meu, eu tenho faculdade, para quem não sabe, eu já ganhei uma faculdade e uma pós
Então, foram algo que eu ganhei, eu não precisei pagar por isso. E não foi algo, eu ganhei através do Enem, não. Foram empresas que decidiram investir em mim e decidiram pagar isso para mim. Então, e eu sempre falei assim, eu tenho fé que Deus ele vai preparar, eu tenho fé que no tempo certo eu vou conseguir isso, eu vou conseguir me formar nisso, eu vou conseguir esse trabalho. Então, a questão aqui que eu quero compartilhar com você é a importância que tem a fé na nossa vida. Quando você perde a fé, a gente fica meio que desnorteado, a gente fica meio que sem rumo, sem saber o que fazer. Porém, a fé, ela nos dá um destino, ela aponta o caminho. E qual é o caminho? É a dependência de Deus. Então, quando eu vou para quando no caso de uma vaga de emprego ou uma prova, eu sei que eu posso, eu estudei para a prova, eu sou capacitado para a vaga, mas a minha dependência está em Deus, porque é Ele quem abre as portas, é Ele quem fecha as portas. Então, eu direciono a minha fé a Ele. Então, sempre que eu preciso, alguma situação está à minha frente, eu uso a fé. Então, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Então, se você não está vendo, mas se você crê que Deus é poderoso, é capaz de fazer isso e muito mais na sua vida, você pode falar, eu tenho fé. E acreditar de todo o seu coração. Então, uma coisa muito importante aqui também é que a palavra fala que a gente precisa acreditar sem duvidar. Se a gente duvida, não acontece. Então, o segredo está na fé sem dúvida, onde você acredita de olhos fechados que Deus é quem vai fazer, que Deus é poderoso para fazer. Se você permitir que aquela sementinha destrutiva do será, isso vai destruir sua vida. Isso vai destruir qualquer possibilidade de você avançar, de você construir um futuro, de você crescer em alguma área, de você conquistar alguma coisa. Então, todas as vezes que você estiver passando por alguma situação e você falar assim, será que vai dar certo? Será mesmo que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir uma família? Será que mesmo que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir uma faculdade, um emprego? Será? Todas as vezes que você coloca o será, você está destruindo qualquer possibilidade de algo bom acontecer na sua vida. Então, a gente precisa acreditar de todo o nosso coração, sem duvidar. Eu creio que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente está pensando, sonhando. Então, o que a gente precisa é colocar a nossa fé nele, colocar a nossa fé sem dúvida, mas com convicção e com a certeza, porque fé é a certeza daquilo que eu sei que Deus ele vai fazer. A gente usa muito um ditado cristão que é assim, na fé, primeiro você pisa e depois Deus coloca o chão. Porque quando a gente não tem fé, a gente quer ver o chão primeiro para poder pisar. Então, fé é você olhar para algo e você não ver uma porta, mas você acreditar que Deus pode abrir uma porta ali. Então, essa é a fé. É a gente poder... Se você vive por vista, só por aquilo que você está vendo, você não vai experimentar fé. Mas se você não vive por vista, o que é viver por vista? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu só acredito se tá na minha visão e tá na minha mão, aí eu acredito. Eu só acredito quando algo acontecer. Isso não é fé. Fé é você falar, eu acredito mesmo sem ver isso. Eu acredito que Deus ele vai fazer isso na minha vida mesmo sem eu ter. Então, e eu falo por experiência própria, eu já vivi experiências onde eu falei, cara, eu creio que Deus ele vai fazer isso na minha vida e eu não tinha condições, os meus olhos não tinham possibilidade de ver algo, de ver isso acontecendo. E quando eu coloquei a minha fé em Deus, quando eu coloquei sem duvidar a minha fé em Deus, isso aconteceu. Então, isso é muito importante. Isso vai ser um divisor de águas. Quando você colocar a sua fé em ação da forma certa, que é em Deus, Deus ele faz. Então, faz esse experimento. Coloca a sua fé em Deus, mas não permita que nada faça com que você duvide. Não permita que nada faça com que você, não sei se Deus vai fazer, não sei se é possível, não sei se ele pode fazer, se ele quer fazer isso na minha vida. Não dê lugar a isso. Dê lugar só à fé, uma fé verdadeira, uma fé que você não, mesmo que você não enxergue, você está crendo que isso vai acontecer na sua vida. E aqui eu quero finalizar com o versículo 6 de Hebreus 11, que fala assim: sem fé
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam. Então, aqui a gente entende que sem a fé, essa fé que eu estou falando para você aqui, é impossível a gente agradar a Deus. Se você acha que você está agradando a Deus, mas você não tem fé, eu quero te falar que não está. Ah, eu estou fazendo coisas boas, mas eu não tenho fé. Você não está fazendo, você não está agradando a Deus aqui. Então, uma forma de nós agradarmos a Deus é nós termos fé nele. E quando nós temos fé nele, nós acreditamos. Porque assim, se você não tem fé, como que você vai acreditar que Deus ele existe? Porque Deus ele não tem corpo, ele não tem matéria. Deus ele é espírito. Então, é necessário que a gente acredite nele, que a gente coloque a nossa fé. Mesmo que eu não veja Deus, eu sei que ele está aqui. Mesmo que eu não consiga mostrar Deus para você aqui, olha, isso aqui é Deus, mas eu sei que ele está aqui dentro de mim, que ele se manifesta, que ele age na minha vida, eu sinto a presença dele aqui, ele é como um ar. Então, mesmo ninguém consegue ver o ar, mas a gente sente, a gente sabe que ele está ali. A gente não consegue ver o oxigênio, mas a gente sabe que sem o oxigênio a gente não vive. Então, Deus ele é isso, a gente não vê, mas sem ele a gente não existe, não subsiste. Acreditar em Deus é necessária a fé. Então, queridos, nesse dia que você possa, a partir de hoje, começar a exercitar a sua fé e não dar lugar de forma alguma para a semente chamada dúvida. Porque quando você permite que essa semente da dúvida seja plantada no seu coração, você não acredita mais que coisas boas podem acontecer, que o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida. Então, hoje que você possa exercitar a fé. Tenha fé em quem? Em mim? Em pessoas? Em igrejas? Em lugares? Não, tenha fé nele, Deus. Somente ele é capaz de fazer tudo o que você precisa, tudo aquilo que você necessita na sua vida. Então, creia nele, tenha fé, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Esse fato de você catar esse vídeo e encaminhar para outras pessoas, você já está sendo um instrumento, você está sendo usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então faça isso nesse momento. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva, é de graça. Curte esse vídeo para que o YouTube consiga compreender que é um conteúdo relevante para você e possa te mandar outros conteúdos meus. Então, queridos, Deus abençoe a sua vida e até mais.